A gente segue falando sobre economia. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 2,9% no ano passado. Porém, neste ano, a economia brasileira deve ter uma expansão bem menor. Para falar sobre o assunto, conosco ao vivo, Luiz Arthur Nogueira. Bem-vindo, Luiz. Boa sexta-feira para você. Por que essa previsão tão mais negativa para esse ano, hein, Luiz? Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, esse crescimento de 2,9% no ano passado é a comprovação de que não houve nenhuma herança maldita do governo Bolsonaro para o governo Lula. É até verdade que no último trimestre, no quarto trimestre, a economia encolheu 0,2%, mas daí a dizer que um PIB que cresceu 2,9% é uma herança maldita de um governo para o outro, claro que isso não é verdade, não podemos concordar com isso. Quanto à sua pergunta, Adriana, por que o Brasil vai crescer bem menos neste ano? Então, ano passado cresceu 2,9%, esse ano vai crescer 1%, 1,2%. A resposta a essa pergunta, em primeiro lugar, é: o mundo inteiro vai crescer menos. O mundo inteiro está subindo juros para combater a inflação. E juros altos, como acabou de mostrar o repórter Marcelo Matos, faz com que as pessoas não peguem crédito, nem para consumir, nem para investir. Isso faz com que a economia cresça menos. Agora, não adianta também só colocar a culpa no mundo. O governo Lula, infelizmente, tem gerado muita insegurança política e econômica para os empresários, porque o presidente Lula, em particular, está brigando muito com os empresários, está brigando muito com o setor financeiro, está brigando muito com o Banco Central. E isso faz com que as projeções de inflação piorem, com que as projeções de crescimento econômico sejam menores e, pior, com que a confiança dos empresários caia. Portanto, se o governo Lula quiser ter um crescimento econômico maior neste ano, o caminho não é ficar brigando nem com o Banco Central para reduzir na marra juros, nem com os empresários, muito menos com o mercado financeiro. Bom, vamos seguir de olho, não é? Agora, outro assunto, Luiz, você acompanhava o Jornal da Manhã com a gente por aqui há pouco, inclusive, nós vimos em alguns postos de combustíveis o preço da gasolina chegando a R$8. Olha só que absurdo. De alguma forma, casos como esse podem atrapalhar a inflação no país? Com certeza, Adriano. Eu queria, em primeiro lugar, lamentar o oportunismo de alguns empresários. Isso me lembra o episódio lá em São Sebastião, no litoral norte, recentemente, no auge da tragédia climática, lá das enchentes, em que oportunistas quiseram vender água mineral a preço absurdo. Eu lamento, acho que os órgãos de defesa do consumidor precisam fiscalizar sim, mas cabe a nós, consumidores, boicotarmos esses postos que estão cometendo esses abusos. A melhor fórmula de você reduzir preço no mercado é aumentar a concorrência. E aí o governo Lula pode ajudar sim, tentando criar mecanismos para que nós tenhamos maior concorrência neste mercado de combustíveis. Se um posto está caro, o consumidor precisa abastecer no posto concorrente. Essa é a melhor forma no capitalismo de você reduzir preços. Agora, é claro que esse oportunismo, empresários elevando preços acima do razoável, pode sim atrapalhar a inflação, e quanto maior for a inflação, mais difícil fica a missão do Banco Central de combatê-la. Ou seja, não adianta, de novo, insisto, não adianta o presidente Lula ficar brigando com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para reduzir na marra os juros, se o problema está lá na ponta, empresários oportunistas subindo o preço da gasolina acima do razoável. É isso aí. Lembrando que também cabe ao consumidor boicotar, né, e não abastecer o seu veículo em postos que agem dessa forma. Valeu, Luiz Arthur Nogueira. Até mais tarde um pouco.